sobre como manter rigidez forte mesmo após os 50 anos. Na verdade, 50 anos é uma idade crítica em que as coisas começam a aparecer na vida de um homem, as coisas que eu falo, as doenças, as comorbidades. Geralmente, aos 20 anos, pessoal, entre os 20 e os 30, eu diria que é o auge sexual do homem em termos de performance, onde ele tem a rigidez mais fácil, onde ele tem um melhor desempenho em termos de controle, período refratário mais curto, emenda 2, 3, até mais, desejo lá em cima, subindo pelas paredes. E o que é melhor, esse período da vida em que você está no seu auge, provavelmente, ele vem de graça, ele vem garantido, é um presente da natureza para você. Você nunca teve que fazer nada, simplesmente você funciona muito bem, né? Chega o pico na adolescência, a maturidade ali entre os 20 e 30, e você funciona bem demais. Até que um belo dia, e esse belo dia ele pode variar, gente. Eu botei aqui 50 anos, que eu acho que a maioria dos homens sente mais nessa época, mas pode ser antes, pode ser inclusive aos 30, pode ser inclusive aos 40. Você começa a perceber que algo não está igual. Que aquele seu desejo, aquela sua rigidez, aquela sua recuperação que você tinha antes e era natural, era do seu ser, ela vai se perdendo. Até que um belo dia você começa a brochar, né? E muitas vezes entra naquele efeito bola de neve, de falhas sucessivas e a coisa vai pelo ralo. E aí, meus amigos, o que eu digo é claro que não tem prazo de validade no homem, não tem uma idade a partir da qual o sujeito ele vai perder a rigidez, que ele vai ter uma piora de funcionamento. Mas o que eu quero que vocês saibam é que a saúde sexual, a performance na hora H, tirando nessa época do auge, que é um período de lua de mel, que a natureza te dá essa década aí de presente, ela é algo que é construído. É algo que você tem que batalhar. É algo que você tem que cuidar e fazer uma manutenção. Os primeiros 10 anos, eles vêm ali de qualquer forma, você não faz nada. E as coisas dão tudo certo. Só que um belo dia, se você não se preparar para essas épocas mais, digamos, épocas de inverno, épocas mais sombrias, você não vai estar preparado para essa queda, você vai ter uma queda ainda mais acentuada, que vai prejudicar ainda mais a sua confiança. E vocês sabem, né? A confiança é tudo na vida de um homem. No momento que ele sente que algo vai errado, as coisas começam a degringolar. E vai ficando mais difícil a gente manter as coisas nos trilhos, porque a vida vai ficando mais complexa. Muitas vezes tem aquela questão de trabalho, empreendimento, você, né, muitas vezes muito cansado, muito sofrido, questões familiares, filhos, problemas, e aí as coisas vai degringolando. Então, a mensagem principal aqui da nossa live é que a melhor maneira de manter uma rigidez forte em qualquer idade, porque isso é possível, só depende de vocês, é vocês trabalharem por isso, buscarem uma manutenção ao longo da vida, de preferência antes de você começar a sentir esses problemas. Quando o problema começa, beleza, se você não fez manutenção, você começa o quanto antes. Mas o que a maioria dos homens faz, infelizmente, é fingir que o problema não está acontecendo, coloca a sujeira debaixo do tapete e vai empurrando com a barriga meses, às vezes anos, às vezes décadas. Tem gente que me procura depois de 10 anos de problema, pessoal. E isso que eu quero mudar aqui com vocês. A gente tem que, de preferência, fazer um trabalho preventivo. Eventualmente, assim que aparecer o primeiro problema, você já busca ajuda e resolução. É muito mais fácil resolver um problema inicial do que um problema maior. É muito mais fácil carregar um limão do que carregar uma melancia. E aí, o que acontece hoje em dia? Então, antes de começar a sentir, ou muitos homens pensam que a tadalafila é essa manutenção que precisa fazer. Então, se a sua rigidez já não é mais a mesma, muitas vezes, ou até mesmo quando ela está bem, você começa a criar uma série de desculpas para você tomar uma tadalafila para ter o melhor funcionamento. Que não está nada errado, é claro, se você faz isso de forma consistente, com acompanhamento médico, para um fim, para um objetivo específico, tudo bem. Mas o que você não pode, gente, é negligenciar completamente a sua saúde. E o que eu sempre ensino, inclusive lá no Desafio Máquina de Prazer, gente, é que a gente tem que se acostumar a trabalhar os 3 fatores do homem-máquina. Então, você quer ter uma ereção forte, uma boa ereção após os 50, você tem que cuidar muito bem do seu corpo. Lembre-se, o seu amigão faz parte do seu corpo. Se você quer ter uma boa rigidez, independente da idade, você tem que cuidar muito bem da sua mente.
Lembre-se, a mente é que controla o nosso amigão. E é claro, temos que fazer cuidados direcionados para a saúde do nosso amigão, em termos de vascularização, em termos de funcionamento regular, coisas dessa natureza. Então, a boa rigidez, até idades bem avançadas, não é algo que vem natural, é algo que é construído, deve ser plantado e regado ao longo dos meses, ao longo dos anos, para você nunca ter dificuldades. Ou, eventualmente, se você tem uma dificuldade hoje, você superar essa dificuldade e, a partir daí, nunca mais ter esses problemas. É por isso, meu amigo, que se você ficou até aqui, eu quero te fazer um convite muito especial. Nos próximos dias, eu vou abrir poucas vagas para a próxima turma do meu treinamento online, que é o Desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias. Para participar é bem simples, é só você clicar no link que está aqui fixado no primeiro comentário para você fazer a sua pré-inscrição. Daí você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp e lá você vai receber uma oferta especial para poder participar dessa próxima turma. E essa oferta eu já garanto, eu não vou divulgar aqui nas redes sociais, é só para quem estiver nos grupos de WhatsApp. Beleza? Então, meus amigos, até lá!